A despeito disso, presidente, PT e PMDB dividiram algumas áreas do governo, entre elas diretorias da Petrobras. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nomeada pelo senhor, pediu a sua inclusão em um inquérito que investiga uma suposta relação entre isso que ocorria na Petrobras e doações de campanha para o PMDB em 2014, que teriam sido negociadas num jantar na sua residência. Como o senhor viu essa decisão da Procuradora e se o senhor acha que esse assunto, ligado inclusive às duas denúncias contra o senhor que foram arquivadas, vão ser retomados depois do seu período na presidência? Vai acontecer isso que você está dizendo, né? Serão retomadas depois que eu deixar a presidência. É o meu modo de ver. Você sabe que eu tomo muito cuidado para dar palpite, embora eu seja na área jurídica, eu tenho... Você pode imaginar quantos anos eu tenho de vivência na área jurídica, mas eu digo a você com a maior tranquilidade e a quem está nos vendo e ouvindo, as denúncias são pífias. Elas fizeram parte de um esquema que hoje veio à luz, porque a tal conspiração, patrocinada pelo ex-procurador-geral e alguns setores da iniciativa privada, elas vieram à luz pelas várias declarações, pelos vários depoimentos que foram catalogados depois. Aliás, gente que me acusou foi para a cadeia. E quem não está na cadeia está desmoralizado. Quer dizer, o povo brasileiro sabe, e aqui eu aproveito a sua pergunta para dizer que há algum tempo, viu, Vera, eu não vou tolerar mais essa história de dizer que a minha atuação é uma atuação ligada à corrupção, etc. Não tolero mais, porque foram inverdades tão prejudiciais. E olha, convenhamos aqui, toda modéstia de lado, mas se eu não tivesse coragem suficiente para enfrentar esses problemas, o Brasil não estava na posição que está hoje. Qual é a posição que ele está hoje? Progresso absoluto na área econômica, não preciso relatar tudo o que aconteceu. Estamos atrás da ordem, da história da segurança pública, estamos reerguendo o nosso país. Se eu tivesse me entregado naquela época, né, eu teria me autodeclarado culpado. Essas coisas que vieram à luz depois, vieram à luz porque eu denunciei, não é verdade? E segundo, sei lá o que aconteceria com o Brasil. Então eu vou dizer a você, eu neste período eu trabalho exatamente em cima desses aspectos morais, porque a presidência da República é uma coisa honrosa, Vera, mas é desonroso o ataque, digamos, cruel, brutal, mentiroso, que fizeram a minha honorabilidade. Por isso que eu, quando falo nisso, eu falo até um pouco mais enfático, né? Tudo bem. O senhor acha que se não tivesse sido isso, a reforma da Previdência teria sido aprovada? Teria, porque naquela época nós tínhamos os votos necessários para votar uma reforma até mais dura, convenhamos. Seria uma reforma que duraria, digamos, mais tempo, porque a Previdência é uma coisa curiosa. De tempos em tempos, você tem que fazer uma revisão do sistema previdenciário, não é? Então, eles atrapalharam o país. Sobre terem atrapalhado o país, ainda criaram um problema seríssimo nos investimentos que, num dado momento, ficaram paralisados. Mas que, ao depois, em face da minha resiliência, né, eles foram retomados. Você vê, convenhamos, Vera, quando eu cheguei aqui, a Bolsa de Valores atingiu um pico de 40 mil pontos. Atingiu recordes agora de 87, 88 mil pontos. Né? O risco Brasil era de 300 e tantos pontos, hoje está em 144 pontos. Não é? Então, eu acho que nós acabamos produzindo um trabalho para o Brasil que teria sido muito mais rápido se não tivesse essas ingerências criminosas que se verificaram num dado momento. O senhor acha que com a anulação das delações que levaram a essas denúncias, todas as provas, todos os processos deveriam ser considerados nulos também? Ou o senhor acha que não há contaminação das provas? Isso é um assunto jurídico, né? Pessoalmente, eu acho que se as delações forem eliminadas, evidentemente ou foram, ou serão, né? Se forem detectados equívocos, erros, conduta inadequada. Por exemplo, orientação. Eu tive um ex-deputado que disse, olha, não aceitaram a minha delação porque queriam que eu incriminasse o presidente da República. Como não tinha como incriminá-lo, me abandonaram, não aceitaram a minha delação e foram procurar outro delator. Quem foi esse? Que sequer me conhece. Quem foi esse deputado? O deputado é o ex-deputado Eduardo Cunha, que declarou, está no interrogatório que ele prestou, nas perguntas que ele respondeu, dizendo, olha, o procurador-geral queria que eu incriminasse o presidente da República. Eu não podia incriminar, eles me abandonaram. E foram procurar um outro lá, aquele rapaz, como é que é o nome dele? Rocha Loures? Não, Funaro. Funaro. Porque esse daí não me conhece, foi lá, disse tudo o que queriam que ele dissesse,
e daí a delação dele foi admitida. Eu estou denunciando essas coisas porque nós precisamos reinstitucionalizar o país, porque o país está perdendo um pouco as suas instituições mais verdadeiras, mais reais.